Amém? Vamos a mais uma leitura agora. Esse dia 26 de agosto. Esse dia 26 de agosto. Ainda no livro de Jeremias, profeta maior. Vamos ler do capítulo 34 a 36. E sem mais delongas, convidar o Espírito Santo a se fazer presente nesta leitura. Espírito Santo de Deus, se faz presente agora nesta leitura. Fale conosco, fala no nosso coração, que o Senhor é o Deus de ontem, o Senhor é o Deus de hoje, e o Senhor sempre será o Deus de amanhã, e sempre será Deus para toda e por toda a eternidade. A tua palavra, Deus, ela vale amanhã, vale hoje, vale depois de amanhã, vale agora, neste exato momento, porque foi o Senhor quem a escreveu. Meu Deus, muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Vamos ler do capítulo 34 ao capítulo 36 do livro de Jeremias, do profeta maior. Diz assim a palavra do Senhor nesse dia 26 de agosto. Prediz-se a sorte de Zedequias. A palavra que do Senhor veio a Jeremias quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército, e todos os reinos da terra estavam sobre o domínio da sua mão. E todos os povos pelejavam contra Jerusalém e contra todas as suas cidades, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, vai e fala a Zedequias, rei de Judá, e diz-lhe: assim diz o Senhor, eis que eu entrego esta cidade nas mãos do rei de Babilônia, o qual a queimará. E tu não escaparás das suas mãos, antes de certo serás preso e serás entregue nas suas mãos, e teus olhos verão os olhos do rei da Babilônia, e ele te falará boca a boca, e entrarás na Babilônia. Todavia, ouve a palavra do Senhor a Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor a teu respeito: não morrerás a espada, em paz morrerás, e conforme as incinerações de teus pais, os reis precedentes que foram antes de ti, assim te queimarão a ti e prantear-te-ão, dizendo: ah, Senhor, porque sou eu que digo a palavra, diz o Senhor. E anunciou Jeremias, o profeta, a Zedequias, rei de Judá, todas estas palavras em Jerusalém, quando o exército do rei da Babilônia pelejava contra Jerusalém, contra todas as cidades de Judá que ficaram de resto, contra Laquis e contra Azeca, porque estas fortes cidades foram as que foram dentro das cidades de Judá. As ameaças de Deus por causa da escravatura. A palavra que do Senhor veio a Jeremias, depois que o rei Zedequias fez concerto com todo o povo que havia em Jerusalém, para lhes apregoar a liberdade, que cada um desperdisse forro o seu servo e cada um a sua serva, hebreu ou hebreia, de maneira que ninguém se fizesse servir deles, sendo judeus seus irmãos. E ouviram todos os príncipes e todo o povo que entrou no concerto, que cada um desperdisse forro o seu servo e cada um a sua serva, de maneira que não se fizessem mais servir deles. Ouviram, pois, e os soltaram. Mas depois se arrependeram e fizeram voltar os servos e as servas que tinham libertado, e os sujeitaram por servos e por servas. Veio, pois, a palavra do Senhor a Jeremias, da parte do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu fiz concerto com vossos pais no dia em que eu os tirei da terra do Egito,
da casa da servidão, dizendo: ao fim de 7 anos libertareis cada um ao seu irmão hebreu que te for vendido a ti e te houver servido a ti 6 anos. Despedi-lo-á forro de ti, mas vossos pais me não ouviram, nem inclinaram os ouvidos. E vos haveis hoje convertido e tinhas feito o que é reto aos meus olhos, apregoando liberdade cada um ao seu próximo. E tinhas feito diante de mim um concerto na casa que se chama pelo meu nome. Mudastes, porém, e profanastes o meu nome, e fizestes voltar cada um ao seu servo, e cada um à sua serva, os quais já tinha despedido forros conforme a sua vontade, e os sujeitastes para que se vos fizessem servos e servas. Portanto, assim diz o Senhor: vós não me ouvistes a mim, para apregoardes a liberdade, cada um ao seu irmão e cada um ao seu próximo. Pois eis que eu vos apregou a liberdade, diz o Senhor, para a espada, para a pestilência e para a fome. E dar-vos-ei por espanto a todos os reinos da terra, e entregarei os homens que transpassaram meu concerto, que não confirmaram as palavras do concerto, como eles fizeram diante de mim, como o bezerro, que dividiram em 2 partes, passando pelo meio das suas porções, os príncipes de Judá e os príncipes de Jerusalém, e os eunucos, e os sacerdotes, e todo o povo da terra, que passou por meio das porções do bezerro. Entregá-lo-ei, digo, nas mãos de seus inimigos, e nas mãos dos que procuram a sua morte. E os cadáveres deles servirão de mantimento às aves dos céus e os animais da terra. Até o rei Zedequias, rei de Judá, e seus príncipes entregarei nas mãos de seus inimigos, e nas mãos dos que procuram a sua morte, e nas mãos do exército do rei da Babilônia, que já se retirou de vós. Eis que eu darei ordem, diz o Senhor, e os farei tornar a esta cidade, e pelejarão contra ela, e a tomarão, e a queimarão, e a cidade de Judá porei em assolação de sorte, que ninguém habite nelas. 35. A obediência dos recabitas é dada a Judá como exemplo. Está vendo aí? Palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas e fala com eles, e leva-os à casa do Senhor. A uma das câmaras, e dar-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, e aos seus irmãos, e a todos os seus filhos, e a toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor e à câmara dos filhos de Anã, filho de Gidalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, que está sobre a câmara de Maceias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabias taças cheias de vinho e copo, e disse-lhes: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonababe, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou, dizendo: nunca bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, nem semeareis semente, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivas muitos dias sobre a face da terra, em que vós andais peregrinando. E obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em todo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casas para nossa habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas. Assim, ouvimos e fizemos conforme tudo quanto nos mandou Jonadab, nosso pai. Sucedeu, porém, que subindo Nabucodonosor, rei de Babilônia, a esta terra, dissemos: vinde, e vamos a Jerusalém, por causa do exército dos caldeus, e por causa do exército dos sírios. E assim ficamos em Jerusalém.
Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: porventura nunca aceitareis instrução para ouvir as minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até este dia. Antes ouviram o mandamento de seu pai, a mim, porém, que vos tenho falado a vós, madrugando e falando, vós não me ouvireis. E vós enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando e dizendo: convertei-vos agora cada um ao seu mau caminho, e fazei todas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los. E assim ficareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais, mas não inclinastes os ouvidos, e nem me obedecestes a mim, visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes ordenou, mas este povo não me obedeceu. Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá, sobre todos os moradores de Jerusalém, todo o mal que falei contra eles, pois lhe tenho falado e não ouviram, lhe clamei a eles e não responderam. E a casa dos Recabitas, disse Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, visto que obedecestes aos mandamentos de Jonadab, vosso pai, e guardastes todos os seus mandamentos, e fizestes conforme tudo quanto vos ordenou, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias, porque obedeceu. Para vencermos, a obediência é essencial. Tudo. Deus age em cima da sua obediência. Nem que seja uma obediência para a morte. Ele te glorificará, ele será glorificado em você. Aleluia. 36. O rolo de Jeremias é lido no templo. O rei corta-o e lança-o no fogo. Sucedeu, foi no ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que te tenho falado sobre Israel, e sobre Judá, e sobre todas as nações, desde o dia em que eu te falei a ti, desde os dias de Josias até hoje. Ouvirão, talvez, os da casa de Judá, todo o mal e que eu intento fazer-lhes, para que cada qual se converta do seu mau caminho, e eu perdoe as suas maldades e o seu pecado. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, e escreveu Baruque da boca de Jeremias todas as palavras do Senhor que ele lhes tinha revelado no rolo de um livro. E Jeremias deu ordem a Baruque, dizendo: eu estou encerrado e não posso entrar na casa do Senhor. Entra, pois, tu, e lê pelo rolo que escrevestes da minha boca as palavras do Senhor aos ouvidos do povo da casa do Senhor no dia de jejum, e também aos ouvidos de todo Judá vindo das suas cidades as lerá. Pode ser que caia a sua súplica diante do Senhor e se converta cada um do seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem manifestado contra este povo. E fez Baruque, filho de Nerias, conforme tudo quanto lhe havia ordenado, e Jeremias, o profeta, lendo naquele livro as palavras do Senhor na casa do Senhor. E aconteceu no ano 5º de Joaquim, filho de Josias, que Judá, no mês 9, que apregoaram jejum diante do Senhor a todo o povo em Jerusalém, como também a todo o povo que vinha da cidade de Judá a Jerusalém. Leu, pois, Baruque naquele livro as palavras de Jeremias na casa do Senhor, na câmara de Gemarias, filho de Safã, o escriba, no átrio superior, à entrada da porta nova da casa do Senhor, aos ouvidos de todo o povo. E ouvindo Miqueias, filho de Gemarias, filho de Safã, todas as palavras do Senhor naquele livro, desceu à casa do rei, à câmara do escriba, e eis que todos os príncipes estavam ali assentados.
Elisama, o escriba, e Delaías, filho de Semaías, e Eunatã, filho de Aquibol, e Gemarias, filho de Safã, e Zedequias, filho de Ananias, e todos os outros príncipes. E Miqueias anunciou-lhes todas as palavras que ouvira, lendo-as a Baruque pelo livro, aos ouvidos do povo. Então todos os príncipes mandaram Jeude, filho de Netanias, filho de Selemias, filho de Cuze, dizer a Baruque: o rolo que lestes aos ouvidos do povo, toma-o nas tuas mãos e vem. E Baruque, filho de Nerias, tomou o rolo nas suas mãos e veio a eles. E disseram-lhe: assenta-te agora e lê aos nossos ouvidos. E leu Baruque aos ouvidos deles. E sucedeu que, ouvindo eles todas aquelas palavras, se voltaram temerosos uns para com os outros e disseram a Baruque: sem dúvida nenhuma, anunciaremos ao rei todas estas palavras. E perguntaram a Baruque, dizendo: declara-nos agora como escreveste da sua boca todas estas palavras. E disse-lhes Baruque: com a sua boca dilatava-me todas estas palavras, e eu as escrevia no livro com tinta. Então disseram os príncipes a Baruque: vai, esconde-te tu e Jeremias, e ninguém saiba onde estás. E foram ter com o rei ao átrio, mas depositaram o rolo na câmara de Elisama, o escriba, e anunciaram aos ouvidos do rei todas aquelas palavras. Então enviou o rei a Jeude para que trouxesse o rolo. E Jeude tomou da câmara de Elisama, o escriba, e leu aos ouvidos do rei e aos ouvidos de todos os príncipes que estavam em torno do rei. Estava então o rei assentado na casa de inverno pelo 9º mês. Estava diante dele um braseiro aceso. E sucedeu que, tendo Jeude lido 3 ou 4 folhas, cortou o rei com um canivete de escrivão e lançou ao fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo, o que estava sobre o braseiro. E não temeram, nem rasgaram suas vestes, o rei e todos os seus servos que ouviram todas aquelas palavras, posto que Eunatã e Delaías e Gemarias tivessem pedido ao rei que não queimasse o rolo, ele não lhes deu ouvidos. Antes deu ordem ao rei a Jeraneel, filho de Ameleque, e Seraías, filho de Azirel, e Selemias, filho de Abdiel, que prenderam Baruque, o escrivão, e Jeremias, o profeta. Mas o Senhor tinha os escondido. Aleluia. Irmãos, mais uma vez, ninguém toca em você. Você é de Cristo, o maligno não lhe toca. Aqueles que te perseguirem, Deus, Ele vai te esconder e ninguém vai te encontrar. Nem o mal vai te enxergar, nem o diabo vai te achar. Porque uma vez escondido no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, você descansará. Aleluia! Glórias a Deus. Ele dirá aos seus inimigos: aqui é o refúgio do meu servo. Aleluia! Receba essa palavra e você estará em descanso. Então, veio a Jeremias a palavra do Senhor depois que o rei queimaram o rolo com as palavras que Baruque escrevera da boca de Jeremias, dizendo: toma ainda um rolo, escreve nele todas as palavras que estavam no primeiro volume, o qual Joaquim, rei de Judá, queimou. E Joaquim, rei de Judá, dirás: assim diz o Senhor, tu queimastes este rolo, dizendo: por que escreveste nele, anunciando: certamente virá o rei da Babilônia e destruirá esta terra, e fará cessar nela homens e animais. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Joaquim, rei de Judá: não terá quem se assente sobre o trono de Davi, e será lançado o seu cadáver ao calor de dia e à geada da noite. Ou seja, não haverá enterro para ele. Foi jogado na terra como se fosse qualquer animal imundo. E visitarei sobre ele, e sobre a sua semente, e sobre os seus servos a sua iniquidade. E trarei sobre ele, e sobre os moradores de Jerusalém, e sobre os homens de Judá, todo aquele mal que lhes tenho falado, sem que me ouvissem. Tomou, pois, Jeremias outro rolo, e o deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão,
o qual escreveu nele a boca de Jeremias todas as palavras do livro que Jeoaquim, rei de Judá, tinha queimado. E ainda se acrescentaram a elas muitas palavras semelhantes. Aleluia. Então, o recado que Deus dá, ele reescreve de novo. A palavra que Deus dá para você é uma pregação e você não aceita, ele vai dar de novo em outra pregação e você vai lembrar. Deus já me deu essa palavra. Então é de você atentar e escutar e ouvir e se arrepender. Porque se ele disser para você pela terceira vez que você não ouviu a segunda, tome cuidado. Porque horrenda é a coisa cair nas mãos de Deus vivo. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado por esta leitura. E que o Senhor nos ensine a andar na tua verdade. E a verdade é a tua palavra. Em nome de Jesus, guarde, Deus, todos os inscritos deste canal. E traga mais inscritos para este canal, Senhor. É um canal de bênção, é um canal de leitura da palavra, é um canal do maná do céu, é um canal da leitura em que nós podemos ser santificados no Senhor e fortalecidos pela força do seu poder. Amém? Até a próxima leitura, se Deus permitir.